tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui para contar como foi realizada a nossa participação à 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa com os alunos do 7º ano do SEM Beija-Flor. Primeiramente, o que é uma Olimpíada de Língua Portuguesa? A Olimpíada de Língua Portuguesa tem como objetivo reconhecer o trabalho do professor e estudantes do 5º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, o qual tem gêneros bem específicos, que podem variar de ano, turma ou série. O gênero que trabalhamos com os alunos do 7º ano foi o gênero de memórias literárias. Então, o que é uma memória literária? A memória literária nada mais é do que o autor narrar em primeira pessoa os fatos que aconteceram em sua vida. E também pode ser abordado um tema mais peculiar, assim, que é uma entrevista, e ele narra os fatos acontecidos na vida desse entrevistado, se colocando no lugar dele. Com esse conceito em mente, vamos para a produção desse gênero interessante, visto que o aluno teria que se colocar no lugar do entrevistado. Pois bem, como ensinar esse gênero para os alunos em um ano de pandemia, com alunos 100% no ensino remoto e alunos no modelo híbrido? Pois lhes digo que foi um desafio e tanto. Com o plano estabelecido, foi a hora de aplicar esse conteúdo e mostrar para os alunos que estávamos participando da Olimpíada de Língua Portuguesa e qual seria o tema abordado. Com essa abordagem, os alunos ficaram momentaneamente desesperados, pois, como se tratava de um concurso em escala nacional, pensaram não serem capazes de participar e de produzir algo muito prazeroso, muito bom, de qualidade. Porém, no site das Olimpíadas de Língua Portuguesa havia um caderno docente, o qual teria como base para o professor trabalhar, mas em oficinas que seriam trabalhadas em sala de aula. E então iniciamos os trabalhos com os alunos escrevendo suas memórias marcantes, para que assim pudéssemos avaliar a sua qualidade de escrita e os seus conhecimentos prévios sobre o gênero memórias. Com o auxílio do caderno docente, conseguimos abordar conteúdos dos quais os alunos tinham dificuldade ou que ainda não haviam aprendidos. Com os textos realizados, foi a hora de abordarmos a parte da entrevista, a qual os alunos teriam que escolher um adulto que tivesse uma memória marcante, podendo ser um familiar, um conhecido ou um vizinho, que tivesse uma memória marcante sobre ele e a comunidade. Entrevistas essas que fizeram com que mostrássemos a grande diversidade que temos na nossa comunidade. Muitas histórias curiosas, como erros médicos, viagens, acidentes de casa, acidentes de serviço e, o mais importante, memórias que recordaram de memórias de infância que vieram à tona. Lembranças essas que fizeram com que os alunos percebessem a importância da nossa participação na Olimpíada de Língua Portuguesa. Após as entrevistas serem feitas, teríamos que ter o contato com alguns modelos de memórias literárias. Sendo assim, pegamos os textos que estavam disponíveis no caderno docente. O texto do Transplante de Menina e Parecida Mais Diferente, das autoras Tatiana Belink e da Zélia Gattai. Com a abordagem desse texto impresso e os áudios que estavam disponíveis no caderno docente, realizamos um debate sobre os conteúdos abordados e seus pontos fortes e interessantes dos textos. E com isso, conseguimos começar as produções textuais então. Pois bem, com a abordagem do texto realizada, foi a hora de colocarmos a mão à obra e realizarmos então a nossa produção baseadas nas entrevistas realizadas. Enquanto ocorriam as correções dos textos, os alunos foram encaminhados para o laboratório de informática, onde ocorreria a nossa visita virtual ao Museu Nacional, o qual eles teriam mais contatos com o passado, para que assim pudessem aperfeiçoar a nossa produção textual. Com as correções realizadas, foi a hora de fazermos as alterações necessárias para que fizéssemos as produções finais.
tendo em consideração todo o trabalho e desenvolvimento do aluno. Havia chegado a hora de elegermos os dois textos para a competição, o qual debatemos sobre qual história seria mais emocionante e cativaria mais o leitor. Obtivemos então dois textos escolhidos, os textos da aluna Maria Renata e da aluna Caroline, sendo eleito como o texto principal o da aluna Maria Renata. E assim chegamos ao fim da nossa participação da Olimpíada de Língua Portuguesa.